Olá, meu nome é Roberta Brizola, eu sou astróloga e hoje eu tô aqui para contar para vocês a respeito do período do Sol em Leão, que começa hoje, dia 22 de julho, exatamente às 17 horas e 6 minutos e vai até o dia 23 de agosto. Antes de contar para vocês a dinâmica e depois desenvolver, né, todo o nosso assunto aqui, quero dizer para vocês que se você me encontrou aqui pelo YouTube e não pelo Instagram, lá no meu Instagram, Roberta Bezola, eu tenho o astral do dia, então todos os dias tem a previsão. Você vai lá, você consegue encontrar tudo isso que eu vou falar aqui bem mais detalhado no dia a dia. Bom, voltando para cá. Então, logo mais aí, hoje, depois das 17 horas e 6 minutos, a gente encontra, ou na verdade, essa energia leonina é disponibilizada para todos nós. Né? Quando a gente entende um pouco a respeito da energia leonina, a gente percebe que ela fala muito por um lado, de coisas superficiais, e às vezes se a gente fica só nessa superficialidade, a gente pensa assim, poxa, mas é tão vazio, né? Mas é tão fútil, e muitas vezes a gente não aprofunda, ou a grande maioria das pessoas não aprofundam para entender essa essas características mais superficiais leoninas e tão pouco chegam nas características mais profundas, que é, na verdade, aonde a gente deveria chegar. Tá? Então, sim, tem toda aquela ideia da força vital, até porque Leão é regido pelo Sol, né? E o Sol é o centro de tudo, é a força de tudo, é o calor todo, enfim, é o brilho, né? Então, tem sim a questão da alegria de viver, da força vital, né, dessa necessidade de ter, de estar, de compartilhar com as outras pessoas, que isso é muito leonino, né? A generosidade em si, ela é uma característica positiva, né, leonina. Essa capacidade de você amar as outras pessoas, essa capacidade, né, de você ser e se sentir amado pelas outras pessoas também, isso é muito leonino, né? E tem muito a ver com a valorização de si próprio. Esse orgulho, né, positivo, tipo, poxa, eu me orgulho de mim, eu me orgulho dos meus filhos, eu me orgulho, né, das coisas, não aquele orgulho negativo, né, de ser orgulhoso, que isso tá no viés negativo do leonino e existe, sim, tá? Mas tem muito essa ideia e tem muito essa energia do se orgulhar, do se valorizar, da vaidade, que é muito importante, desse autorreconhecimento, né? Que essa energia leonina traz pra gente, tá? Tem a questão das festas, o leonino, ele é um ser, essa energia leonina, ela é muito festiva, ela é muito do lazer, como eu falei já, do compartilhar, né? E uma das coisas que é muito importante, junto com essa vaidade, com essa vaidade no nível positivo, é a questão da autoestima, do valor próprio, do autocuidado, da beleza, sim, do se sentir bonito, de conseguir reconhecer a beleza, né, no mundo lá fora e tudo mais. E quando a gente fala muitas vezes dessa questão do autocuidado, da beleza, da autoestima, muitas vezes se entende erroneamente dessa questão mais superficial, né? De achar que leonino só se importa com a vaidade, se tá bonito, se tá bem vestido, com esse tipo de coisa. Porém, como eu falei para vocês, essa característica leonina, ela é uma característica que ela tá na superficialidade. É a forma como as coisas mais profundas se apresentam. Né? Então, quando a gente desce um pouquinho mais profundamente e vai entender por que dessa energia leonina ser assim, e como que a gente entende e vive ela agora, nesse momento, porque todos nós vamos estar dispostos aí para essa energia, né? Essa energia vai permear todo mundo recebe um pouquinho dela e todo mundo tem que fazer alguma coisa com ela. Então, quando a gente desce um pouquinho mais, né, entende mais os porquês e os paraquês dessa energia, a gente tem uma coisa muito importante que é a questão da identidade, da personalidade, da originalidade, do legado, né? De que marca e de que impressão que eu preciso deixar para o mundo. E aí as coisas
já mudam bastante de figura. Aí a gente já sai daquela coisa que poderíamos entender como superficialidade, a gente já começa a colocar a mão na consciência e já começa a pensar assim, quem eu sou, o que eu tenho de bom para oferecer para as outras pessoas, né? Qual é o meu legado, como que eu quero ser reconhecida pelas outras pessoas, o que eu tenho de valor dentro de mim que eu posso ofertar, que eu posso passar para os outros, tá? Então, sim, essa energia, quais estaremos aqui disponíveis ou dispostos nesse período, ela fala de todas essas coisas, mas da superficialidade, sim, que a gente vai querer se cuidar, a gente vai querer se achar bonito, a gente vai querer estar um pouco mais disponível, mais generoso, mais compartilhando com as outras pessoas, porém, mais profundamente, essa energia leonina, ela foi feita pra gente parar e se questionar, qual que é o meu legado, né? Se eu não estivesse mais aqui nesse mundo a partir de hoje, como que as pessoas iam falar de mim? Elas iam falar de mim? Como que eu seria reconhecido? O que que foi que eu fiz? O que que foi que eu contribuí para a vida de uma pessoa, para a vida de várias pessoas, né? E é essencial que nesse momento agora a gente se questione quem eu sou, qual é a minha identidade, minha personalidade, minha originalidade, quais são os frutos que eu estou deixando para o mundo, qual é o meu legado, tenho, não tenho, preciso criar, precisa criar, sendo uma coisinha pequenininha o seu legado, ou seja, uma coisa gigantesca. A gente não veio aqui para brincar, comer, dormir, pagar boleto e reclamar da vida. Não, a gente veio aqui para fazer alguma coisa. E independente de que coisa seja essa, a gente precisa, em algum momento aqui, parar, pensar, analisar e descobrir. E esse momento é o momento leonino, né? Quando a gente fala dessas características mais superficiais de leão, e superficiais que eu falo é o que são mais conhecidas, mais trabalhadas, estão mais na boca das pessoas, tem a necessidade de reconhecimento, tem a necessidade de elogio, tem a necessidade de feedback das outras pessoas, né? De dizer, poxa, que legal, que bom, que bonito, enfim. Só que isso não vem de graça, isso não pode vir de graça, né? O reconhecimento vem, você estar no palco sob os holofotes, esse reconhecimento vem a partir de você fazer alguma coisa, a partir de você ser alguma coisa, a partir de você entregar alguma coisa para o mundo, né? Tanto que é uma característica extremamente negativa leonina você buscar a fama, o reconhecimento, os holofotes a qualquer custo, tipo aquele fale bem, fale mal, mas fale de mim. Essa já é uma característica leonina negativa, tá? Porque o lado positivo, ele fala assim na necessidade de reconhecimento, de feedback, de elogio, do palco, dos holofotes e tudo mais, mas desde que você entregue o seu melhor para as outras pessoas. A gente não pode esquecer, Leão é regido pelo Sol, e o Sol, ele é o centro, ele dá luz, calor, ele ilumina as outras pessoas, ele aquece, né? Então, essa é uma característica muito importante dos leoninos, e isso é muito do que a gente vai ter que aprender, ou pelo menos se questionar nesse período leonino agora. Eu tô iluminando as outras pessoas ou eu tô abafando as outras pessoas? Eu tô sendo uma fonte de luz, de conhecimento, de sabedoria, ou seja lá o que eu tenho para passar para as outras pessoas? Ou, na verdade, eu tô ali apagadinha, não tô conseguindo, nem parei para pensar nisso muitas vezes. Tô aqui vivendo a minha vida no piloto automático e tô nem aí pro resto, tá? Então, a gente precisa pensar nesse lado mais fácil da energia leonina, de ficar mais bonitinha, mais arrumadinha, mexer na estética, mudar estilo, pintar cabelo, cortar cabelo, né? Enfim, tem esse lado, claro que tem. Porém, tem aquele lado que é bem mais profundo, que a gente precisa parar para pensar, porque na verdade somos seres humanos e estamos aqui para fazer alguma coisa de importante, não só pela gente, mas pelos outros. A gente veio aqui, nós seres humanos, para fazer coisas em menor ou maior grau pelas outras pessoas, afinal, somos seres sociais, ok? Então, dando essa puxadinha de orelha aí em todo mundo, em mim inclusive, né, me coloco aqui no meio, porque não sou diferente de ninguém, também tô aqui na luta tentando, né, mostrar um pouco do que eu gosto, do que eu sei, da minha personalidade, do que tem valor para mim, e é isso que eu faço aqui, e com o meu trabalho, sinalizar uma luz no final do túnel para as outras pessoas com aquilo que tem valor para mim, né? Então, estamos todos aí no mesmo barco. Então,
estaremos sujeitos todos a essas energias leoninas, né? Querendo sim aparecer, querendo ser amado, querendo amar, querendo curtir um pouquinho mais, um pouco mais de festa, estando mais um pouco com as outras pessoas, cuidando da gente mesmo, cuidando das outras pessoas, né? Naquela troca super gostosa ali. Essa energia leonina, ela tem uma imponência, ela tem uma autoridade inata dela, né? Então, quando o leonino para falar, não sabemos por quê. Claro que sabemos, por conta dessa própria energia leonina, os outros param para ouvir. Então, a gente está agora todos desfrutando, estaremos todos desfrutando dessa energia. Ai, tem um lado negativo que eu preciso cuidar para não cair nesse erro? Claro que tem. Todos os signos aqui têm essa energia negativa. E no caso de Leão, a gente tem a vaidade negativa, o orgulho negativo de ser orgulhoso, de não querer baixar minha bola, de não aceitar que eu tô errado, de achar que só eu tenho razão, que é só a minha forma de fazer, pensar e entender e resolver as coisas que é certo, né? De querer apagar a luz do coleguinha e de querer de qualquer jeito ou por qualquer coisa aparecer, se exibir, eu ficar falando de mim, eu ficar falando dos meus feitos, eu ficar falando daquilo que eu fiz, né, tendo feito ou não, que é pior ainda. Então essa característica bem egocêntrica, assim, né, de só eu sei, só eu fiz, fui eu que falei, fui eu que mostrei, fui eu que disse, as coisas todas só estão acontecendo por minha causa, né, essa é uma característica negativa leonina. A gente tem a arrogância também, né? Que a gente vai precisar cuidar um pouquinho com isso aqui. O lado autoritário, que ele é negativo, a gente passa da autoridade para o autoritarismo, né? E aí a coisa já fica num cenário bastante diferente, tá? E um lado leonino bem chatinho, bem negativo, já uma energia leonina bem descontrolada para o negativo. Tem a questão do conquistador, né? De realmente querer conquistar e envolver e seduzir. E eu tô falando já mais nessa característica afetiva, né? Não conquistar pessoas, né? E encantar pessoas, né? Mas sim ser um conquistador, né? Que meio que joga com as outras pessoas. Tem esse lado. Leonino também. Gastador, né? De gastar demais, até porque leonino tem a ver com a generosidade, tem a ver com os luxos, com o bom gosto, então muitas vezes não pensa no amanhã, né? Só pensa nesse momento aqui, agora acaba gastando demais. Esse lado mais narcisista, só eu. E muitas vezes também tem a dificuldade em dar espaço para as outras pessoas, porque só vê, só foca, só enxerga, só fala, só pensa em si mesmo. Todas essas características que eu falei agora por último são características extremamente negativas dessa energia leonina, porém a gente precisa cuidar para não escorregar, tá? Porque sim, estaremos, como eu falei, estaremos todos dispostos a essa energia agora. E tudo vai de como que a gente consegue usar ela. Se eu usar ela para a parte boa, ótimo, excelente, surfo a onda, maravilhoso. Porém, eu posso cair no erro e ir para os excessos e tudo que é demais acaba no negativo, tá? Então vamos cuidar aí. Quem que vai ter mais facilidade? Quem que já entra nessa onda, né? Quais são os signos aí que a gente consegue entender que conseguirão aproveitar mais dessa energia? Leão, obviamente, agora os leoninos, né, serão aí exaltados no mês dele, o sol passa ali pelo solzinho de vocês lá no mapa natal, então vocês vão conseguir desfrutar de todos os benefícios aí. Sagitário, que é um outro signo de fogo, né, também é extremamente beneficiado quando o sol está em Leão, e Áries, né, que é o outro signo de fogo. Então, todos os signos de fogo agora, quando o sol está nessa energia de fogo, são beneficiadas e poderão aproveitar, tanto dos lados positivos, quanto terão que segurar muito a onda para não cair nessas características negativas. Assim como a gente tem quem aproveita, a gente tem quem sofre ou tem que rebolar um pouquinho mais, tem que ter um pouco mais de jogo de cintura para conseguir passar por esse período. Em primeiro plano, a gente tem
os aquarianos, né? Eu sou aquariano. Então, quem é aquariano? Como o Sol está passando no signo do lado oposto ao seu, sofre um pouquinho mais. Falta de vitalidade, na grande maioria das vezes. Saúde fica um pouquinho comprometida, fica sem tanta energia, sem tanta disposição, sem tanta vitalidade, né? Então precisa muitas vezes reorganizar algumas coisas na vida aí para dar conta do simples e do básico do todo dia, porque tá sem tanta disposição, sem tanta energia, sem tanta força, porque a energia, a força, a luz, a disposição estão do lado oposto ao seu. Os outros signos que vão ter dificuldade aí por teimosia, por competição, por cabeça dura são Escorpião e Touro, né? Então são signos ali que ficam em aspectos tensos. Aquário fica em oposição, Touro e Escorpião ficam em quadratura, né? Com essa energia leonina. Então ali é cada um pensando que eu tenho razão, cada um pensando que é o meu jeito que é certo, cada um pensando que só eu sei fazer as coisas bem, né? E aí fica cada um nesse impasse. Então, aquarianos sofrem bastante nesse período. Touro e Escorpião sofrem também em menor grau, porque é um momento onde precisa se ter muito jogo de cintura. E a gente não pode dizer que Escorpião e Touro fazem isso com muita tranquilidade. Também são signos fixos, mais tensos, mais rígidos, mais teimosos, mais cabeça dura. Então fica aí cada um querendo puxar para o seu lado e ninguém cedendo, certo? Então aí a gente tem todos esses signos, alguns que se beneficiam, outros que sofrem um pouquinho mais. Não sou de nenhum desses signos, Roberta, ou sou, mas quero entender um pouquinho mais. Vai lá para casa, pega o seu mapa natal e vai olhar aonde que tá Leão no seu mapa natal, ver qual casinha que tá lá. E é aquela casa que vai ser iluminada, é aquela casa, os assuntos daquela casa que vão entrar em destaque agora, que você vai ter que lidar com eles agora, vai ter que observar, né, de maneira bem rápida. Tenho Leão no meu ascendente, vai cuidar bem desse lado físico mesmo, da forma como você está se apresentando para o mundo. Leão na casa 2, vai cuidar do seu dinheiro, vai ver o que você está fazendo aí, entra dinheiro, não entra, como é que nesse período mais tenso da economia, como é que você está fazendo essas coisas. Casa 3 é comunicação, onde fica extremamente favorável ali para você se comunicar, principalmente, né, externalizar as coisas, porque Leão ela é uma energia que coloca as coisas para fora, tá? Casa 4 vai cuidar de família, vai deixar a sua casa melhor, vai se reunir com a sua família, né? Vai fazer as pazes com as pessoas, enfim, é momento de confraternizar entre família e cuidar da sua casa. Se é na casa 5, aí você tem essa questão bem primeiro de filhos, né? Que fica extremamente favorecido agora nesse momento, contato, aproximação, reaproximação, enfim, todo mundo junto ali. Não tem filhos, você vai partir bem profundamente para aquela ideia que eu falei lá no começo. Personalidade, identidade, originalidade e legado. Quem é você? Qual é a sua estampa? O que você está deixando para o mundo? Casa 6, saúde, que fica favorecida agora, tá? Então, momento de muita energia, de muita vitalidade, que você vai querer fazer um monte de coisa aí, correr um pouquinho atrás do tempo, se você estava perdendo tempo em relação à saúde, físico e tudo mais, né? Rotina também fica mais acelerada agora, um pouquinho, tá? Casa 7, relacionamento afetivo. Não tenho ninguém, um bom momento para você conhecer alguém, já falei. Essa energia leonina ela é muito dos romances, né? Ela é muito de curtir, aproveitar, lazer, festas, enfim. Então é um bom momento para você conhecer alguém. Se já tem, aproxima, fica mais perto, fica mais gostoso. É um momento de vocês dois saírem da toca juntos e fazerem coisas juntos e juntos com outras pessoas. Se você tem Leão lá dentro da sua casa 8, é um momento de muita coisa interna sair para fora agora, de você olhar, de você ver, de você prestar atenção, das outras pessoas verem muito o que você tenta esconder, né? Então você vê o que você tenta esconder de você, as outras pessoas percebem o que você tenta esconder de você. Então é o momento de tirar a sujeira debaixo do tapete. Casa 9 em Leão, você vai ter vontade aí de sair, fazer um monte de coisa. Casa 9 ela é uma casa de expansão, viajar, conhecer pessoas diferentes, conhecer culturas diferentes, né? Então tem uma movimentação que ela é bastante grande. Aí você vai querer mais da vida, tá? Você vai olhar para sua vida e vai dizer, ixi, tá muito pouco isso daqui, deixa eu fazer alguma coisa porque eu tô precisando de mais. Leão na casa 10, momento excelente para
A parte profissional, né, casa 10, ela é uma casa de, já de reconhecimento profissional, né, de realização profissional. Então, é um momento onde surgem coisas positivas, né, e até mesmo ideias, insights. Estou querendo mudar, não estou muito satisfeito. Tem muita ideia que vem, tem muito insight, tem proposta, né, tem coisas positivas que acontecem ali. Se você tem leão na casa 11, isso tem a ver com planos para o futuro, o que você pensa, o que é que você projeta, né? Coisas que você já começa a ter uma ideia a construir. E também tem a ver com os grupos, as pessoas e amizades. É um momento maravilhoso para você estar entre outras pessoas e captar ideias e construir coisas ali, planos, projetos, ou seja lá o que for, com as outras pessoas, tá? Momento ideal. Se você tem leão na casa 12, aí é um momento para você que ele é bem, mesmo sendo essa energia leonina, ele é bem internalizado. Essa casa 12 ela é bem de você parar, se questionar, se entender, se perguntar, né? De você fazer aquela tarefinha leonina muito importante de se questionar, se perguntar qual que é o meu valor, o que, que eu tenho de bom, o que, que eu não tenho, quais são as minhas arestas que eu preciso lapidar, né? E é um momento muito propício, extremamente propício para você fazer isso, até porque seu interno vai estar iluminado, vai estar mais fácil de você olhar para dentro de você e falar, olha, isso daqui tá aqui, né? Sempre esteve aqui, não estava conseguindo ver, agora parece que eu consegui ver, né? Essa característica, essa qualidade, essa habilidade que eu tenho, aquela aresta que precisa ser aparada, que eu preciso trabalhar um pouquinho mais, tá? Então, passei rapidamente aí por todas as casas, até porque eu quero falar a respeito do trânsito do Sol e dos aspectos que ele vai fazer ao longo desse período, enquanto ele estiver na energia leonina, tá? A primeira coisa que acontece aqui, né, que não tem a ver com o Sol, mas é importante falar, no dia 28 de julho ainda, a gente tem Júpiter retrógrado, tá? É um período bastante longo dessa energia de Júpiter retrógrado. A gente vai sentir um pouquinho esse baque aí, né? Vai até o dia 23 de novembro. Então ele começa a retrogradar em Áries, depois passa para Peixes, e a gente vai sentir um pouco esse choque de um excesso de energia que a gente vinha recebendo para uma redução ou uma função contrária desse excesso de energia de Júpiter em Áries, aí que a gente estava recebendo. Mas enfim, mais para frente, eu espero conseguir voltar aqui e falar a respeito de Júpiter retrógrado para vocês. Na sequência aí, entre 30/7 a 2/8, a gente tem justamente o Sol em trígono com esse Júpiter retrógrado, tá? Então, a gente vai ter, como se a gente sentisse mais esses primeiros momentos ou esses primeiros passos dessa retrogradação de Júpiter. Isso vai estar muito claro, vai estar muito visível os efeitos e os impactos, né? Assim como o Sol teve um efeito muito grande, a gente sentiu de forma bem visível quando o Júpiter entrou em Áries. Agora a gente vai perceber esse tranco, assim, né? Vai dar uma. Parece que a gente estava indo, correndo, então dá uma retraída, uma estagnada, inclusive. Tem uma coisa que eu preciso falar para vocês, que é muito importante, que não tem nada a ver com o Sol, mas eu sei que vocês gostam de saber a respeito disso. Entre o dia 30 e 31 de julho até 3 de agosto, a gente tem os planetas de relacionamento, que são Vênus e Marte, extremamente aspectados. Para você ter ideia, cada um deles chega a fazer 3 aspectos por dia, tá? E isso é extremamente positivo para relacionamento afetivo, porque os aspectos que esses planetas estão fazendo, eles são aspectos positivos, tá? Inclusive, Vênus e Marte fazem aspectos entre si nesse período. Então, se você tá sem ninguém, se você quer conhecer alguém, se você tá na expectativa, né? Se você tá pensando assim, poxa, quero chamar, não sei se chamo, não sei se convido, não sei se faço alguma coisa, né? Não sei se peço em namoro, não sei se não sei o que lá, dou um passo a mais ou não. Esse período é um período ideal porque é muito positivo para relacionamento afetivo e até mesmo para recuperar ou reordenar algumas coisas se você já tem um relacionamento e ele não tá tão bom, não tá tão interessante assim, tá? Então, só abrir um parênteses aqui. Voltando, 4/8,
Mercúrio entra em Virgem, 8 do 8, Vênus entra em Leão. E aí a gente começa com um períodozinho mais tenso, né? Aí porque o Sol faz alguns aspectos negativos com planetas muito importantes e a gente precisa entender para passar melhor, tá? Por esse período. Primeiro, de 8 a 11 de agosto, Sol em quadratura com os nodos lunares, tá? E aí tem toda essa questão material que a gente está passando, tem toda essa questão de redução de recursos, de ter que se adequar a uma nova realidade, né? Isso eu já falei muito para vocês lá em dezembro no vídeo a respeito dos nodos lunares nesse eixo Touro e Escorpião. Se você quer saber mais a respeito disso, tá? Volta aí, que você vai achar esse vídeo que eu tô falando bastante a respeito lá atrás era do que se esperava, né? E aqui agora a gente já tá vivendo essa realidade. Então, como eu falei, essa energia solar leonina, ela é muito pulsante, ela é muito generosa, ela é muito esbanjadora, num período onde a gente não tá propício para ser isso, para fazer isso. Então, nesse período de 8 a 11 é onde a gente sente um pouquinho mais que ou já fiz e caramba, não deveria ter feito, gastei, né? Ou desse acerto de contas, quero fazer algumas coisas, porém financeiramente não tá rolando tanto assim. A gente sente isso, ó, 8 a 11 de agosto tem Sol em quadratura com os nodos lunares. De 9 a 13 de agosto a gente tem o Sol em quadratura com Urano, e é um aspecto que é mais rebelde da gente se revoltar, como assim? Vou fazer de qualquer jeito, não vou pensar no futuro, não tô nem aí, né? Depois eu dou um jeito, depois eu vejo o que é que eu faço, e o depois chega e não chega tão longe assim, tá? Porque do dia 13 ao dia 16 de agosto, o Sol fica em oposição a Saturno. E Saturno a gente sabe que é aquele planeta que cobra, né? Ele vem para dizer assim, vamos fechar a conta e passar régua e ver como é que você fez as coisas aí. Saturno, o efeito, a missão de Saturno é justamente fazer isso, olhar para você e dizer o que você fez, qual foi o seu trabalho, vamos pegar o resultado das coisas, né? Então, esse período aqui, do dia 13 ao dia 16 de agosto, que o Sol vai estar oposto a Saturno, é um momento onde a gente vai sentir de uma maneira mais presente, mais forte, muitas vezes essa prestação de contas e essa consciência de que eu fiz e os resultados eu não fiz e os resultados do que eu não fiz também tem o lado positivo. Poxa, olha só que legal, tô recebendo, tô vendo, né, os efeitos daquilo que eu fiz, das coisas dentre as quais eu me dediquei, o trabalho tem esse lado positivo. Porém, tem o lado daquele puxão de orelha do universo, do não fiz, meu Deus, e agora, né? Porque Saturno, ele cobra, né? Ele fala, vamos ver aí quais foram os resultados, fiz ótimo, não fiz, vou ter que pagar uma conta do braço. Tem as consequências quando eu não faço, quando eu não chego, né, com aquilo que eu me comprometi a chegar. E esse período de cobrança, ele é agora com o Sol em oposição a Saturno. Outras coisinhas mais pra frente que a gente tem ali no dia 20 de agosto, o Marte entra em Gêmeos, né? E aí não sai mais, acho que só sai lá em janeiro de 2023, porque entra em movimento retrógrado, né? E aí fica dançando, sambando pra lá e pra cá, e fica aí todo esse tempo, bem 16 meses aqui, sendo que um trânsito de Marte é em torno de 45 dias, aí 2 meses, mas agora, né? As coisas um pouquinho mais diferentes aí por conta do movimento retrógrado. Do dia 22 de agosto até o dia 31 de agosto, Sol em quadratura com Marte, tá? Marte é ação, é energia, é força, é disposição, né? É a vontade, essa é uma energia mais masculina, né? De ir, de fazer. E o Sol ali meio que discutindo com Marte, né? E isso acaba entregando uma ansiedade bastante grande das coisas que a gente gostaria muito de fazer, mas não consegue fazer, né? Porque é como se eu precisasse fazer uma viagem, porém o trânsito, a pista está interrompida e eu demoro mais, eu preciso pensar mais, eu preciso criar rotas alternativas. Não dá para fazer como eu sempre pensei, como naquele piloto automático, vou e faço e ando por aqui.
né? Então é um trabalho maior para conseguir os mesmos resultados. E aí, finalmente, no dia 23, Sol entra em Virgem e aí a coisa muda aqui. E lá na frente, espero que eu possa estar aqui para falar disso com vocês. Enfim, passei tudo o que eu queria passar, falei o que eu gostaria de falar, né? Deixe seu comentário, segue aqui o meu canal, vai lá pro Instagram que tem coisas todos os dias para vocês. Vou possivelmente abrir caixinha de perguntas, não estou mais fazendo com tanta frequência quanto eu fazia antes, mas lá a gente tem uma comunicação mais próxima e mais direta. Super beijo para vocês e até mais!